Então vamos falar, pessoal, sobre a estratificação de risco cardiovascular. Primeira coisa, eu recomendo que vocês, para quem ainda não sabe como fazer a estratificação do risco cardiovascular, para que leia o caderno 35 da atenção básica, é isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Estratégia para o cuidado da pessoa com doença crônica. Esse caderno ele vai te ensinar a fazer a estratificação de risco cardiovascular do paciente, para que serve, quais são os cuidados que você tem que ter, quais são os graus da classificação, certo? Então, nós vamos aqui iniciar o atendimento do paciente e vamos dentro do SWAP. No campo subjetivo, eu vou informar o motivo da consulta ou as queixas apresentadas pelo paciente. Queixas ou motivo. Então, eu vou pegar um caso de um paciente meu, que ele é hipertenso, é diabético, e ele chegou aqui para fazer uma consulta de rotina. Então, o motivo da consulta é uma consulta de rotina de hipertensão e diabetes. No campo motivo da consulta, eu vou relacionar o CIAP de acordo com as queixas apresentadas no campo subjetivo. Então, se ele veio para uma consulta de rotina de hipertensão e diabetes, então eu vou colocar aqui, consulta de hipertensão, que vai ser o K86, ou, dependendo do paciente, o K87, que é a hipertensão com complicações. O meu é sem complicações. Vou colocar aqui também o T89 ou o T90. O T89 é diabetes insulino dependente, e o T90 é diabetes não insulino dependente. Certo? O meu, ele é não insulino dependente. Mais abaixo tem o objetivo, que é onde eu vou fazer o quê? Meu exame físico, minha anamnese, certo? Minha coleta de dados. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, a classificação desse paciente, o que eu estou avaliando dentro do score de Framingham, tá certo? Aqui são os dados antropométricos. São algumas informações que você também vai precisar ter para fazer a estratificação de risco do seu paciente. Então, essas são as medidas do meu paciente. E a pressão dele. A glicemia dele. Aqui, em exames solicitados ou avaliados, vocês podem observar que o meu paciente ele já tem alguns exames que foram solicitados em outros atendimentos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Verificar se os exames que eu preciso, eles já não estão aqui solicitados apenas com resultado não. Então, para a gente fazer estratificação de risco, eu recomendo, lembrando, para que vocês leiam lá o caderno 35, mas nós vamos precisar aqui do resultado do HDL, tá? Então, eu vou informar o resultado aqui do HDL do meu paciente. A data em que ele realizou e a data do resultado. Vou salvar. Então, agora, o exame dele está lá com resultado sim. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Vou colocar também o LDL. A data em que ele realizou e a data que eu estou avaliando. E vou aproveitar aqui também, vou avaliar a hemoglobina glicada dele. Caso esse paciente não tenha tido os exames solicitados pela rede de atenção primária, vocês podem adicionar aqui o resultado apenas, tá? É só clicar aqui em adicionar, localizar os exames aqui dentro da caixinha, clicar em cima e responder aqui as perguntinhas que estão fazendo e incluir o resultado, tá certo? Então, aqui o meu, ó, ele já está certinho, hemoglobina glicada, o HDL e o LDL que eu fiz, tá? Eu já fiz também a pressão, já incluí se ele é diabético e agora nós vamos avançar. Aqui dentro da avaliação, ele entra a minha parte de diagnósticos. Então, observe. Essa parte de diagnóstico, ela não é apenas um diagnóstico da problema ou da condição que o paciente veio.
Então, meu paciente veio para uma consulta de rotina de hipertensão. E eu vou perguntar para o meu paciente, você ingere bebida alcoólica com frequência? Você é tabagista? Além da diabetes e da hipertensão, tem alguma outra condição? Então, meu paciente ele vai informar para mim, por exemplo, que ele é tabagista. E eu vou registrar aqui. Abuso do tabaco e vou inserir na lista de problemas e condições como ativo. Por quê? Porque esse é um problema ativo. Depois eu posso pegar esse paciente aqui e lá no meu relatório de acompanhamento das condições de saúde, imprimir apenas os pacientes que são tabagistas para eu poder abrir um grupo de tabagismo, tá certo? Então, são informações que é importante a gente inserir na lista de problemas e condições como ativo. O meu K86, como eu falei para vocês, vou inserir na lista de problemas e condições como ativo. O meu T90, que é a diabetes, vou inserir na lista de problemas e condições como ativo. Só que observe também, eu avaliei o peso do meu paciente e o IMC dele deu de 35,51. Isso quer dizer que o meu paciente ele tem uma obesidade. Então, o meu diagnóstico também vai ser de obesidade. Ele não vai ser relacionado só com o problema que o meu paciente trouxe naquele momento da consulta. Eu tenho que fazer uma análise do todo desse paciente, principalmente quando você está fazendo uma estratificação de risco cardiovascular, porque são informações relevantes para a classificação desse cidadão, certo? Então, o meu CIAP aqui, eu vou colocar mais um, obesidade, e vou inserir na lista de problemas e condições como ativo também. Então, veja que de um atendimento que eu iniciei lá no meu subjetivo com 2, que são os 2 motivos da minha consulta, ele acabou terminando com 4. Além desses CIAPs aqui, eu também tenho que pôr o código K22, que é o fator de risco para doença cardiovascular. Por quê? Só de meu paciente ser hipertenso, eu já tenho que usar o K22 se eu estou fazendo a estratificação de risco dele. Se eu não utilizar esse K22, o CIAP K22 para estratificação de risco, seja um médico, seja um enfermeiro, ele não vai marcar que você fez a estratificação de risco desse cidadão. Então, agora, eu vou fazer as pontuações dele. Então, eu vou pegar lá meu score de Framingham, vou ver qual que é a idade dele, quanto que deu o LDL, quanto que ele vai pontuar no LDL, quanto que ele vai pontuar no HDL, quanto que ele vai pontuar na pressão. Ele é diabético. O meu paciente é diabético, então ele já vai pontuar 2. Ele é tabagista, ele já vai pontuar 2. Então, tudo isso, pessoal, a gente vai pegar para inserir os códigos desse paciente. Além dos códigos, né, o resultado. Então, aqui no diagnóstico, eu vou colocar aqui, ó, RCV pontuação igual, e aí eu vou colocar o meu resultado aqui. Tá certo? Qual que foi a pontuação desse cidadão? O que você também pode fazer é aqui, ó, no K22, vou editar aqui no notas, você colocar aqui também, ó, pontuação X e confirmar. Que daí ele vai ficar aqui, ó, com fator de risco para a doença já com a pontuação dele. Então você põe aqui no RCV, mas também põe no K22. Não é um fator pré-ponderante, não vai interferir no indicador, mas fica legal, tá? Fica um registro mais organizado e mais completo. Dentro do plano, eu vou colocar minhas condutas. Tá? E aí, dentro das condutas, eu tenho que levar em consideração aquilo que está sendo dito pelo caderno 35 da atenção básica. Tá? Então, aqui, mais embaixo, eu tenho intervenção, procedimentos clínicos, são todos os procedimentos que eu fiz, os dados antropométricos, a aferição de pressão e a glicemia do meu paciente. E os exames que eu avaliei, aqui dentro, eles são automáticos, tá? Os códigos são gerados automaticamente. Então, eu vou finalizar o meu atendimento. Isso vale tanto para o médico quanto para o enfermeiro. A diferença é que o médico vai usar, além do CIAP-2, ele também vai usar o CID-10. Tá? Então, aqui dentro tem os códigos de procedimentos que eu fiz. A minha conduta vai ser um retorno para consulta agendada. E eu também posso deixar ele para cuidado continuado programado. Eu vou liberar o meu cidadão e vou finalizar o meu atendimento. Então, essa foi a minha consulta para um paciente de risco cardiovascular.